Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, vivenciando a graça dessas oitavas da Páscoa. Então não deixe de desejar um feliz Páscoa. Se você ainda não fez isso, está no tempo, tá? Então feliz Páscoa para você que está aqui chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse nosso encontro quer ser para você uma oportunidade que você está dando ao Espírito Santo para que ele venha falar ao seu coração. Não esquece de deixar um like, de fazer um comentário, de compartilhar nos seus grupos, porque essa palavra ela tem o poder de curar, de salvar e de libertar. E você pode ser um missionário, uma missionária junto comigo. Vamos ao Evangelho, abra a sua Bíblia, nesta quarta-feira das oitavas da Páscoa, Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35, que diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco. Já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não se abrasava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Durante esses dias, nós estamos lendo e meditando os textos que falam sobre a presença do ressuscitado, ou pelo menos os sinais da ressurreição.
no meio da comunidade. Veja, hoje nós escutamos esse relato lindo, exclusivo de Lucas, que eu particularmente amo, a história dos discípulos de Emaús. Alguns historiadores, alguns biblistas chegam a dizer que na verdade se tratava de um casal, mas a tradição nos ensina discípulos. E eles estavam voltando de Jerusalém, dando as costas para Jerusalém. O que isso significa, Frei? Significa que eles estavam abandonando o projeto. Estavam tristes, estavam frustrados, estavam desanimados, estavam sem esperança. Veja que as palavras deles eram palavras carregadas de desespero. Jesus, que era poderoso em obras e palavras, a gente até pensava que ele iria restaurar Jerusalém, mas morreu. É verdade, algumas mulheres disseram, né, que tinham visto anjo, né? Pedro foi lá, mas a ele mesmo a gente não viu. Então, vamos voltar para a nossa vidinha. Às vezes a nossa vida tá assim também. A gente tá desanimado, a gente tá frustrado, a gente tá triste, a gente tá cabisbaixo, a gente tá como esses discípulos, desanimados, sem alma, sem ânimo. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que é nessa condição, é nessa circunstância que Jesus vai ao nosso encontro. Ele não nos abandona. Se fosse talvez um de nós, quer ir embora? Vai, pode ir, fica lá, vai na tua. Mas Jesus não desiste de nós. Ele se aproxima, ele se disfarça de peregrino, até se faz de desentendido, né? O que foi que aconteceu? Para poder ressuscitar a fé daqueles homens. Caminha pacientemente com eles. Longo caminho, né? Quase 12 quilômetros, 2 léguas. E vai explicando pacientemente as Escrituras para poder ressuscitar no coração dos discípulos a fé. E acontece esse movimento bonito, né? Que acontece em cada Santa Missa. A liturgia da palavra, primeiro a palavra e depois a Eucaristia. As duas mesas, a palavra que nos alimenta, a Eucaristia que nos alimenta, a palavra que nos salva, a Eucaristia que nos salva. É o que acontece em cada Santa Missa, meus irmãos, minhas irmãs. E nós precisamos viver essa experiência dos discípulos de Emaús, de deixar o nosso coração ser abrasado pela palavra de Deus e reconhecer a sua presença ao partir do pão. Partir o pão era o nome da Eucaristia, como se celebrava a Eucaristia nas primeiras comunidades, ao partir do pão. Será que eu estou reconhecendo Jesus na palavra? Será que eu estou reconhecendo Jesus ao partir do pão? Em cada Santa Missa, em cada Eucaristia, em cada ação de graças? E é bonito que quando eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu. Pronto, não precisa mais. Eles já acreditaram. Imediatamente, eles não dormiram, não descansaram, voltaram no mesmo dia. Voltaram em cima das pisadas, como a gente diz aqui no Ceará. Em cima dos rastros. Voltaram para o lugar onde nunca deveriam ter saído. Porque quando a gente se afasta da igreja, a gente se afasta da comunidade cristã, a gente tende a ficar cada vez mais fracos na vida de fé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós precisamos retomar os nossos propósitos, estar no seio da comunidade, deixar o nosso coração ser abrasado pela força da palavra e da Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.